Sabe quando dá ruim na obra? Hoje a gente vai te falar situações que você pode evitar se você conhecer elas agora. Vamos falar sobre o problema, vem com a gente. A maioria dos problemas que nós vamos conversar hoje é sobre a falta de compatibilização dos projetos para executar lá na obra. Isso, então quando faz o projeto de imobiliário, por exemplo, ele não é compatibilizado com a iluminação, não é compatibilizado com o gesso, ou o revestimento não é compatibilizado, enfim, é essa falta de compatibilização de todos os outros projetos que resultam em falhas, em erros lá na frente, na hora de montar um mobiliário, de instalar uma iluminação, na hora que está executando o projeto. Vamos começar falando sobre um cômodo que é o campeão de erro aqui no nosso escritório, assim, ó, que toda a vida dá problema. Mentira, agora já não dá mais. Mas é algo que já nos deu bastante dor de cabeça, a lavanderia. Isso aí, é uma parte muito complexa porque envolve pontos hidráulicos, elétricos, aparelhos que a gente sempre muda, que o cliente sempre muda, às vezes é uma máquina de lava e seca, às vezes tem um tanquinho com uma secadora, às com uma vezes máquina. É abertura superior, abertura frontal. É muito particular essa questão da lavanderia, então sempre tem muita coisa diferente. Então, com o tempo a gente vai se adaptando, mas o que sempre acontece é o ponto ficar errado. Ou a altura do esgoto, ou a altura da água da máquina, a água do tanque. Alguma coisa às vezes passa batido porque aconteceu ali na hora de fazer o projeto, a gente considerou a altura do outro cliente e quando vai executar a marcenaria dá errado. Normalmente a gente pensa assim, não, a ponta da lavanderia tá ok. Daí quando vai lá na hora de montar a marcenaria ou medir a pedra, aí você vai lá e descobre que tipo, você tinha projetado toda uma bancada livre passando por cima da máquina e o ponto de água da máquina tá ali em cima dessa bancada. Aí ficaria aquela coisa super estranha que é aquele furinho na pedra saindo. Então assim, já aconteceu da gente ter que quebrar tudo, trocar o revestimento, pagar tudo isso porque o cliente não tem culpa por essa falta de atenção, né? Então a gente teve que fazer toda essa correria na hora de instalar o móvel para poder deixar tudo certo, para não ficar aquela coisa horrorosa que é aquele buraquinho no meio da pedra lá passando a mangueirinha para cima. Isso acontece quando vai instalar a parte hidráulica, fazer o móvel, instalar a pedra, é lá na frente. Isso não vai, se você não cuidar, não vai aparecer na hora que está sendo executado. Por isso que é importante, na hora que executou os pontos, você vai lá, mede, confere se o seu projeto está certo, para evitar que na hora de for instalar a marcenaria e tal, não dê esse problema. Olha, uma coisa que era muito engraçada, agora a gente pode rir, mas na época a gente chorava, é porque assim, como nós abrimos nosso escritório, ficamos um pouco deslumbrados com as nossas primeiras obras, então a gente ia na obra, em vez de ir lá para conferir se estava tudo certo, a gente chegava lá e ficava falando: meu Deus, que lindo, tá tudo lindo, que lindo. E depois a gente não viu, não foi lá para conferir se o ponto foi feito no lugar que a gente pediu, então não dá para confiar, infelizmente não dá para confiar, por mais que o seu projeto esteja 100% redondinho, às vezes a pessoa que vai executar essa parte elétrica, essa parte hidráulica, faz alguma coisa errada, esquece de fazer algum ponto. Então o que nós temos que fazer agora? Anota essa dica aí se você não faz. Leva o projeto elétrico, leva o projeto hidráulico impresso, leva a trena e vai batendo ponto por ponto que você pediu para fazer, para ver se está na altura certa, na distância certa, que assim você vai evitar todo esse transtorno. Isso aí, daí se estiver errado, a culpa vai ser sua mesmo. Brincadeira, mas tem que tomar muita atenção por conta disso. Outro item que é muito importante, que a falta da compatibilização gera, é a iluminação fora de lugar. Então a gente já viu iluminação em cima de ar-condicionado, porque na hora de fazer a iluminação não é considerado que ali existe um ar. Iluminação em cima de prateleira, você quer iluminar uma bancada, mas daí tem uma prateleira que você não considerou na hora de fazer o layout. Ou até mesmo uma iluminação que está fora do centro do espaço, ou, enfim. Ou iluminação na frente de espelho, que é uma coisa assim, uma iluminação de efeito na frente de um espelho. Não aparece nada, né? Sim, é um ponto perdido. Ou se vai ter um painel ali, você não considera esse painel e vai colocar a iluminação 15 centímetros para frente, só que seu painel teve 10. Então Isso a já iluminação aconteceu com a gente. vai ficar em cima do painel e não vai dar o efeito, vai ficar meio estranho, então tem que cuidar muito. Por isso que na hora de fazer o layout para gerar todos esses projetos, é importante que o layout esteja considerando
todos esses elementos. Prateleira, ar-condicionado, o painel que avança, se tem uma porta de correr, Se tem espelho. se tem espelho. É importante porque daí na hora de você lançar a iluminação, você vai saber, aqui eu tenho que colocar 25 centímetros da parede, aqui não precisa, ou aqui não precisa um spot, enfim. Quer ver uma coisa que ajuda muito? Na hora que você for fazer o 3D, você já faz o mais real possível. Aqui a gente já faz isso para o cliente já ver toda essa iluminação. Então a gente tem que colocar o ar-condicionado onde ele vai ficar, porque tipo, se você esquece de colocar o ar-condicionado do seu projeto, pode ser que assim, depois você tem que mudar toda até a parte de mobiliário, porque fica inviável fazer o que você tinha pensado. Então coloca o ar-condicionado, coloca as tomadas e coloca a iluminação já pensando como você quer ela, sabe? Então no 3D, daí quando você for fazer o projeto de fato de iluminação, você abre o seu 3D e aí não vai dar problema algum, né? Porque a gente tem feito assim e tem funcionado super bem. Outro item que é importante você considerar são as vigas existentes no local. Não fazer um projeto sem esse levantamento de informações que você precisa. Saber o tamanho da janela, se tem algum pilar no meio, se tem uma viga que é muito baixa, porque isso infelizmente muda todo o conceito do projeto. Tendo uma viga ou não tendo uma viga, um pilar, enfim. Às vezes você considera que não tem nada, é um vão livre, super legal para trabalhar. Aí você chega lá, vai ter uma viga enorme no meio, um pilar na lateral que vai estragar um painel. Enfim, muita coisa pode acontecer. E se você tem essas informações, às vezes o seu projeto tem outro partido. Você vai pegar aquilo ali para fazer o projeto em cima daquela informação. Sim, o que eu acho muito legal é você pegar um problema arquitetônico e transformar numa solução. E o contrário que não é legal, porque às vezes você faz um projeto todo legal, daí você só adapta, vou enfiar essa viga aqui, mas vou revestir ela, ou vou fazer qualquer coisa aqui para ela desaparecer, ou só vou fazer um rebaixo, fica uma coisa meio fora de contexto. E quando a gente faz assim, que nem o Matheus falou, já parte desse problema para desenvolver o seu projeto com certeza muito melhor, fica com outra cara. O resultado é muito melhor. E essas outras questões que a gente veio falando, elas se compatibilizam com isso. Então, se a iluminação não foi considerada com uma viga, talvez você tenha colocado um spot embaixo da viga. E o gesso não vai baixar o suficiente para colocar aquele spot lá. Logo, a sua iluminação vai mudar, às vezes tinha uma bancada, enfim. Uma coisa vai puxando a outra e vai dar muito erro. Digamos assim, imagina você ter uma sequência de spots e ali no meio a viga. Daí vem o seu eletricista lá, vai instalando, ele começa a fazer a sequência. Daí chegou ali, ele viu que tem a viga, parou, daí ele te liga e fala, já furei todo o gesso aqui e tem uma viga passando no meio, o que a gente faz? E a bancada tá embaixo, você precisa de um spot ali, então não vai dar legal. Mas porque daí o cliente já comprou a iluminação, que você deveria ter pensado de outro jeito, o gesso já tá furado, então Melhor evitar esse dor de cabeça. Importantíssimo, então, ter esse levantamento 100% redondinho para você não ter dor de cabeça depois. E agora vamos falar um pouco sobre os erros que acontecem dentro do banheiro, que é um cômodo pequenininho, mas que também dá bastante problema. Muito. Vamos começar falando sobre os revestimentos do banheiro. Então, por exemplo, os revestimentos agora estão vindo de formato maior. 60 por 1,20, 60 por 1,80, 1,20 por 1,20, enfim, os formatos cada vez maiores. E se a gente considerar a parede numa metragem quadrada, para esses revestimentos, principalmente os retangulares, vai dar diferença lá na obra. Então, por exemplo, a parede tem 3 por 2,5. Aí a gente pegou essa metragem quadrada, deu tantos metros. Só que aí na hora de... compramos esse revestimento com essa metragem para aquela parede, e aí na hora de assentar, vai faltar metade da parede. Por quê? O recorte desse revestimento não é aproveitado. Então, o mais indicado é você fazer a paginação, escolher o revestimento com o cliente, ele vai comprar esse. Então, você faz a paginação e conta por peças todos os revestimentos. Então, fez a paginação daquela parede, vão 7 peças, vão 10 peças. E aí você passa para a loja fazer o orçamento em cima da quantidade de peças e não em cima da metragem quadrada. Já aconteceu com a gente esse erro de a gente passar para o cliente comprar só a quantidade de metros. Com aquela sobrinha que normalmente jogam 10%, que seria a porcentagem de perda, né, que eles falam, e faltar mesmo muita peça. E aí o que acontece? O revestimento era por encomenda, demorou mais de 15 dias para chegar, a obra atrasou. E ainda pode acontecer de você não achar da mesma tonalidade. Agora que a gente está nessa época de pandemia, eles não estão fabricando tudo, não tá chegando as coisas. Então já pensou você
chegar e falar pro seu cliente que agora vai ter que deixar a obra parada por mais uns 3 meses porque você contou errado a quantidade de peças. Então é chato. Então a ideia é faça a paginação e conte por peças. As peças quadradas não dão tanta diferença, mas nós habitualmente contamos todas elas, sejam as retangulares ou as quadradas, e passamos todo o quantitativo em cima de peças. A gente pode até pegar o número de peças e fazer por metro quadrado, mas não pegar a metragem quadrada do ambiente, porque senão não vai dar certo com a peça lá do revestimento ou do piso. É verdade. Outro ponto de banheiro, você precisa já deixar alinhado com o seu cliente qual é o modelo de cuba que ele pretende usar no banheiro. Se vai ser uma cuba de apoio, se vai ser uma cuba de encaixe. Por quê? Dependendo dessa informação, você vai projetar o móvel do banheiro, né? Então não é assim, aqui na minha cabeça eu vou fazer uma de encaixe, só que o seu cliente foi lá e comprou uma cuba de apoio. Tipo, ele também não sabia que precisava te avisar. E daí tá lá comprado, você mandou executar o móvel e de repente chegou lá, a cuba dele ficou super alta, ficou algo que não deu certo. Então você tem que se atentar, deixar isso alinhado com o cliente, ou você já passa especificado para ele, explica para ele, né, que dependendo do modelo da cuba vai demandar o tamanho da sua bancada ali, né? Então tem que se atentar a isso, porque já pensou, vai ter que ir lá correr, trocar a cuba, ou ter que cortar um móvel, alguma coisa assim para tentar resolver lá na obra. Sem contar que isso acarreta também na torneira. Principalmente se a torneira for de parede, que daí o ponto vai estar ali, se deu erro, a cuba vai subir, não vai dar o ponto. Se a torneira for de bancada, dependendo da cuba, enfim. Mas ainda se for uma torneira baixinha, vai dar no meio da cuba, também não vai dar certo. Também não vai dar certo. Então, para você ver como uma questão que é passada errada prejudica várias outras. Então tem que cuidar muito na especificação e na compatibilização de todos esses itens. Uma coisa que eu vi também sobre banheiro que eu fiquei chocada, que eu nunca tinha me atentado a isso, mesmo trabalhando 10 anos nessa área, foi assim, era uma criancinha de 1 ano e um bombeiro entrando pela janela para socorrer, o bombeiro que filmou. O que aconteceu? Era uma porta basculante embaixo da bancada ali, muita gente faz isso. O que aconteceu? A criança de 1 aninho entrou no banheiro, fechou a porta e baixou a basculante. Logo, ela ficou trancada e a criança não conseguia abrir erguer de novo a basculante e a porta não abria. Então, assim, são coisas que às vezes a gente nem pensa, mas pensa que problema, né? Sim, o risco para a vida, né? Porque se é criança, enfim. Quando a gente está cuidando de uma obra, estamos assim administrando, executando, enfim, a gente tem que entender que nós somos os detentores de todas as informações. Não é o cliente, não é quem tá lá botando a mão na massa, é a gente. Então, assim, olha só o que aconteceu. A gente especificou 2 cores de uma pintura diferenciada. E o pintor foi lá executar. Beleza, a gente foi lá e falou assim, vai ser nessa parede e nessa parede. E esqueceu de avisar que as cores eram diferentes. O que ele fez? Começou a pintar a parede, abriu a outra barrica e continuou pintando. Só que dele viu que a cor era diferente. Só que como é um produto que secava e tal, ele não notou na hora. Então ele terminou de pintar a mesma parede, ficou com 2 cores diferentes. Então assim, nossa, uma dor de cabeça por um detalhe que era uma informação. Falar, essa cor específica que você vai pintar aqui e essa cor você vai pintar aqui. No final ele removeu a aplicação da cor errada, aplicou de novo, deu tudo certo e não ficou nada parecendo. Outra coisa sobre pintura que é bem chata e pode acontecer é você ter que ir lá na obra e falar com o pintor onde vai ter textura, onde vai ter painel, porque daí ele não precisa perder um tempo numa parede que vai receber um acabamento diferenciado. Então, assim, já aconteceu com a gente de ter uma textura na parede, o pintor ir lá, né, passar toda a massa, lixar a parede, cobrar do cliente por isso e depois a gente colocar uma textura, sendo que ele nem precisava ter feito todo esse trabalho antes. Então, papel de parede também, às vezes não precisa pintar a parede. Revestimento, painel, onde tem uma textura diferenciada. Enfim, às vezes você pode fazer uma planta indicando todos esses itens. Aqui vai painel, aqui vai, sei lá, um revestimento. E aí você já tem essas informações que você pode entregar para o pintor, que aí já facilita um monte a sua vida e você tem essa compatibilização toda ali desses projetos. Um outro item que é bem comum de acontecer, mas isso acontece mais por quem está fazendo a sua decoração e tal, é a falta de proporção do mobiliário e tal dentro do espaço. Às vezes até a questão de decoração.
vai colocar uma mesa de lateral, por exemplo, coloca uma decoração muito pequena ou uma decoração muito grande. O tapete, por exemplo, que isso é um erro clássico, vai colocar um tapete, o tapete está menor do que o sofá, fica aquele tapetinho minúsculo no meio da sala. Então são erros que a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente comete, ou às vezes ali no projeto, por falta de conhecimento, por não saber orientar o cliente. Então essa falta de proporção com o espaço, um quadro muito pequeno para uma parede, enfim, existem várias coisas. Até a mesa, porque o que determina o tamanho da mesa no ambiente é o próprio formato do ambiente. Então, se a sua sala é quadrada, você vai colocar uma mesa quadrada ou uma mesa redonda. Se a sala é mais retangular, vai entrar uma mesa oval, uma mesa retangular. Então, tem que ver, porque às vezes o sonho do cliente é ter uma mesa redonda, mas o ambiente dele é super retangular e fica... às vezes até encaixa, mas a circulação não vai ficar muito legal. Então a gente tem que pensar nesse fluxo do espaço com todo esse mobiliário, porque precisa tudo funcionar, não ser só a mesa redonda lá dos sonhos, mas ela vai travancar o meio ali e não vai acontecer nada, vai ficar difícil. Outro item importante é você cuidar com a parte elétrica. Primeiro porque ela tem um custo um pouco alto para ser feito na obra, por conta de fiação, a mão de obra não é barato para você colocar pontos que não vão ser utilizados. Por exemplo, colocar um ponto atrás do sofá que vai ficar exatamente atrás do sofá, porque na hora de comprar o sofá o cliente acabou comprando um sofá um pouco maior. Era para comprar um de 2,60, comprou em 2,80 e a tomada estava naqueles 30 centímetros de folga. Ou seja, a tomada ficou sem função. Então, e o cliente sem tomada. O cliente sem tomada, para ligar o celular e tal, enfim. Então tem que cuidar muito onde você está colocando essas tomadas, elas não vão ficar desnecessárias ali, ou depois vai atrapalhar um móvel, enfim. Tem que cuidar, saber quais são as necessidades do cliente e adaptar isso ao layout e tal, para ficar tudo bem de acordo. Um erro também que hoje em dia acontece bastante, tem que cuidar, é a questão desse fácil acesso a tudo que tem na internet. Então, existem vários... Isso é muito legal, mas também não é tão legal assim, porque tem tantos produtos inovadores, coisas diferentes, o preço normalmente é muito atrativo. Então, às vezes, já aconteceu da gente especificar até para um cliente por não ter achado uma solução aqui na nossa cidade, com os nossos fornecedores, indicar um produto para comprar pela internet. Então, assim, por não ter encontrado aqui, a gente indicou um determinado produto, o cliente comprou pela internet, o produto não era o que a gente estava esperando, a aplicação terrível, não deu certo, então, tipo, gastou menos, mas não ficou legal o resultado final. Então, assim, se você quer indicar alguma coisa assim, que nem nessa situação que não acha e você quer fazer algo diferente, compra menos, faz um teste, né? Para depois poder indicar para o seu cliente e ter 100% de certeza que aquilo vai funcionar. Isso aí, esses são alguns dos que a gente já passou por aqui, que a gente quer transmitir para vocês ficarem mais atentos para a hora que for acontecer isso e tal. Fora outros vários que já aconteceram e que a gente tem tentado eliminar cada vez mais. Uma dica valiosa é você anotar os seus erros. Toda vez que você comete um erro, você vai lá e anota. Não é para você ficar lá se martirizando, mas para você ter um checklist quando for fazer uma nova obra, passar por todos aqueles erros ali e né, realmente conferir se aquilo não pode estar acontecendo nessa nova obra. Isso. É legal, então, fez o projeto, tive esse tal erro, anotou lá. Quando você for fazer o outro, você dá uma olhada nesse checklist, tem a possibilidade de dar esse problema, então eu já vou resolver aqui. Tem a possibilidade de ser esse problema? Não, então beleza, vou pro outro. E aí você vai evitando cada vez mais até isso ficar bem automático para você. O vídeo de hoje é isso, esperamos que tenhamos... O vídeo de hoje é isso, espero que tenhamos ajudado e de novo a gente vai pedir, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever, por favor. Se gostou, pode curtir, se não gostou também não tem problema. E também ajuda muito se você puder comentar a sua experiência, até falar, na minha obra já aconteceu tal erro. É legal a gente ter ali tudo depois nos comentários pra
né, pra Trocar ajudar, experiência. trocar experiência, Que é exatamente. sempre muito válido. É isso aí. Se você gostou, compartilhe então com as pessoas. Escreva aí os seus erros também, que a gente gosta de saber um pouco de todos vocês. Ai, verdade. Tchau. Tchau, tchau.